Estamos começando mais um Open Univesp. Eu estou muito feliz em receber aqui o professor Arthur Galamba. Ele é graduado em Ensino de Física e mestre em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco, com doutorado em Educação pela Universidade de Leeds. Desde 2014, trabalha com a formação de professores em Londres, onde é professor sênior em Educação e diretor do PGCE Science do King's College de Londres. Atualmente é coordenador no STEM Education Hub, resultante de parceria entre o King's College e o British Council Brasil. Ele também atua no desenvolvimento da Colabits, um ambiente de ensino online centrado no aluno com uma interface disruptiva. Professor Arthur Galamba, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite e fico muito feliz de estar aqui. Obrigado, Marcos e Ricardo. Obrigado. Hoje eu também estou acompanhado do Ricardo Cacefo, assessor técnico da presidência da Univesp. Obrigado pela presença, Ricardo. Obrigado. Então vamos começar do começo, né? Então, lá em Pernambuco, quando você foi fazer sua graduação, você começou estudando ensino de física, né? Como que foi essa experiência para você? Na verdade, eu inicialmente fiz engenharia eletrônica. Meu pai é engenheiro eletrônico e não gostei da experiência. Fiz vestibular novamente para a ciência da computação, não gostei da experiência e naquela época eu já era professor de aulas particulares, dava aulas sem grandes pretensões de me tornar professor um dia, mas gostei muito da brincadeira e fazendo computação, infeliz com o curso. Na época eu pensei, poxa, mas por que então por que eu não faço licenciatura em física para ser professor, que eu gosto tanto? E tomei essa decisão e não me arrependo, tem sido uma vida maravilhosa desde essa decisão. Muito bem. E aí, no mestrado, você resolveu trabalhar com psicologia cognitiva. Mais uma mudança aí. Mais uma mudança, pois é. Pois é, a gente como professor, a gente conhece pouco, né, sobre como é que os nossos alunos aprendem, o que é que a gente pode fazer em sala de aula para ajudá-los mais. E o curso de mestrado de Psicologia Cognitiva na Federal, na UFPE de Pernambuco, era muito bem conceituado e eu tinha esse interesse em aprender mais com eles e fiz esse mestrado, o que foi também muito bom para entender melhor como é que meus alunos aprendiam ciências em particular. E conta um pouco para a gente do doutorado. Isso foi na Inglaterra, é isso? Você foi para lá? Pois é, porque uma outra grande curiosidade que eu tinha como professor era, assim, um entendimento melhor do porquê que a gente dava aulas de física, eu era professor de física, da forma como dávamos, né? Assim, existe uma cultura por trás disso, né? Existem universidades, faculdades que formam professores e que os orientam, os educam a ensinar de tal forma. Mas de onde vem isso? O que é que há por trás? E outra pergunta que eu me fazia é: há quanto tempo se ensina física nas escolas e como é que se ensinava sempre no passado? Que outros projetos que haviam sido desenvolvidos em outros países? E, portanto, em outras palavras, eu me tornei muito interessado na história do ensino de ciências. Comprei alguns livros, fui muito ajudado pelo professor Alexandre Medeiros. Um abraço, professor Alexandre Medeiros, lá em Recife, que me deu alguns livros para iniciar algumas leituras. E resolvi fazer esse doutorado na Universidade de Leeds, porque a Universidade de Leeds ela tem um histórico muito grande, uma reputação muito grande em aprendizagem e ensino de ciências. Em particular, o meu então orientador, ele, na Universidade de Leeds, ele também tinha feito o seu doutorado em História de Ciências. Então, eu queria ir para Leeds por conta disso. E foi uma experiência muitíssimo interessante. O que eu aprendi nesse período me forneceu, assim, compreensões que talvez poucas pessoas e colegas têm de como é que o ensino de ciência se desenvolveu nos últimos 150 anos. E isso me dá um conforto, de entender aquilo que a gente faz hoje. E até de ver hoje alguns projetos novos que aparecem na literatura e são apresentados em congressos e que a gente vê muita similaridade com aquilo que aconteceu há talvez 60, 70 anos atrás.
É isso. E depois disso foi quando eu comecei a trabalhar com formação de professores lá em Londres. Assim, no caso da Inglaterra, a história da ciência, né, é bem antiga, né? Né, você tem assim séculos, né, das cátedras, das universidades Sim. lá, né? Sim, sim. Não, com certeza. Assim, o papel da Inglaterra, do Reino Unido, no desenvolvimento da ciência é enorme. O meu interesse era menos por isso e mais pela história do ensino de ciências, né? Então, assim, a gente remonta a Henry Armstrong, que era professor de química na Inglaterra e que começou com os métodos heurísticos e tal, assim, aprender por descoberta, né? E que isso morreu porque não deu certo lá na Inglaterra lá atrás e veio a renascer com outro nome, liderado por outras pessoas, obviamente, décadas depois, e que culminou em alguns projetos como o PSSC, o Nuffield Project lá na Inglaterra, que, de certa forma, foi uma reação ao desenvolvimento tecnológico que os russos tinham conseguido após a Segunda Guerra Mundial, né? O lançamento do Sputnik, por exemplo, o Sputnik passando por cima dos Estados Unidos. Isso criou um problema de segurança nacional, muito dinheiro foi investido na educação e apareceu o discurso público nas mídias era que a gente precisava construir países de cientistas. Em vez de deixar que a ciência fosse desenvolvida apenas por aqueles mais interessados, a gente precisava formar cientistas em massa para responder a esse crescimento tecnológico tão rápido russo. E isso foi meio que uma parceria da Inglaterra com os Estados Unidos, né? Mas, curiosamente, depois de algumas décadas, verificou-se que não era possível transformar um país em país de cientistas, né? A gente tem, sim, que desenvolver currículos humanistas mesmo, né? A gente tem que atender a todos os desejos, sonhos, ambições de uma formação mais humanista, uma formação mais ampla dos estudantes. A gente não pode especializar muito cedo, né? A gente não pode perder de vista a história, não pode, a filosofia, a sociologia, né? Isso são áreas muitíssimo importantes da educação secundária também. Ok. E o que é a experiência de uma pessoa, de um brasileiro lá do Nordeste e fazer doutorado na Inglaterra, né? O quanto que isso muda, o quanto que se agrega nos seus conhecimentos, na sua experiência, mais do que só a universidade em si, mas o ambiente. Então, muito interessante essa pergunta, porque se tornar aluno de doutorado na Inglaterra, assim, eu acho que é muito comum, eu imagino, para muitos alunos que entram em curso de doutorado, de se perguntarem se nós estamos à altura do curso, se nós vamos encontrar pessoas muito mais capazes do que você, será que eu vou dar conta disso, né? Será que eu vou ter sucesso me formando? E, claro, eu tinha colegas doutorandos de toda parte do mundo, tinha alguns da Inglaterra, mas tinha muitos tinha dos Estados Unidos, tinha gente da África, tinha gente também da América do Sul, mas assim, sempre com aquele pensamento, sabe aquela síndrome do impostor? Não é? Que a gente fica se perguntando, será que eu estou aqui, mas esse não é o meu lugar? Né? Mas, algum tempo depois, em conversas com os colegas e discussões sobre metodologias de pesquisa, leituras, a gente vai começando a entender que nós somos, sim, capazes de pertencer àquele grupo, de aprender e de ensinar aqueles que estão com a gente. E, aos poucos, você vai vencendo esse sentimento e também começamos a entender que a Inglaterra, ela, sim, tem centros de excelência, claro que tem, de altíssima reputação. Eu tenho muito orgulho de ter feito meu doutorado em Leeds, mas, conhecendo também muitíssimos profissionais no Brasil, também, ao mesmo tempo, eu constato que, assim, a gente aqui no Brasil, a gente tem uma capacidade de produzir conhecimento e de trabalhar cientificamente esplêndida, sabe? Assim, parte do meu trabalho, não sei se a gente vai falar isso mais tarde, parte do meu trabalho hoje é trabalhar com
como decolonizar o nosso currículo, tanto de formação de professores como escolar. Eu sei que isso é uma área de pesquisa mais ou menos nova, mas eu sempre trouxe dentro de mim esse questionamento. Então, não à toa que eu entrei nessa área de pesquisa. Mas é isso. Assim, o trabalho do STEM Education Hub, que você comentou mais cedo, é um outro projeto que é decolonial também. Ele tenta quebrar esse desequilíbrio entre norte global e sul global. Claro, apenas uma pequena contribuição dentro do todo, mas é isso. Assim, eu percebo que a gente tem muito a dar para os nossos alunos e para o mundo também. Bom, nessa linha, então, já que você levantou a bola, vamos chutar aqui, né? Uhum. Então, fala um pouquinho mais o que é esse STEM Education Hub. Então, eu tive a sorte do British Council entrar em contato comigo há muitos anos, querendo que eu fizesse uma apresentação para um grupo de professores que tinham ganhado um prêmio aqui no Brasil, de melhores professores do ano. Foram para a Inglaterra para fazer um study visit, alguma coisa assim, e eu dei uma apresentação para eles sobre o meu trabalho lá no King's College. E em conversa com o pessoal do British Council, eu disse, olha, eu tenho um grande sonho. Eu queria muito desenvolver um projeto que aproximasse mais pesquisadores do Reino Unido e do Brasil. E eles gostaram muito da ideia, e em particular Luiz Serral, que na época estava no British Council, e a gente começou a desenvolver esse projeto a 4 mãos. Assim, o Luiz foi excepcional na parceria com a gente. E o STEM Education Hub terminou se transformando nesse projeto decolonial, porque a gente pretendia realizar eventos online, coincidiu com a pandemia, então tudo foi online, o que de certa forma viabilizou mais o nosso projeto, porque barateou, já que tinha que ser tudo online. E a gente juntava lá, naqueles eventos, pesquisadores e professores do Reino Unido e do Brasil, no mesmo ambiente, para discutir questões de ensino de STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? E que fosse interessante para os dois países. Por vezes, a gente tratava de temas que eram caros aos dois lados, havia um grande interesse, mas também a gente estava abertos a, por exemplo, se houvesse uma área de expertise brasileira que pudesse ser compartilhada com o Reino Unido, que fosse feito um evento liderado pelos brasileiros, e vice-versa, né? E todos os nossos eventos, seminários, sabe, apresentações, mesas redondas, todos eles eram bilíngues. A gente tinha tradução simultânea, ou seja, não havia esse desequilíbrio comum em que você fala a sua língua nativa e eu falo a sua língua, ou seja, a forma de se expressar, a forma de construir argumentos, a forma de se colocar, claro, ela está desequilibrada. E quando você coloca um tradutor simultâneo, que você pode se expressar na sua língua mãe, você permite um diálogo melhor. É bom para os dois lados, porque também o outro lado escuta na sua própria língua e você compreende melhor aquilo que está sendo dito. E a gente produziu livros, a gente produziu também muito material didático bilíngues. Então, a gente está nesse momento produzindo nosso terceiro livro, esse em particular sobre educação ambiental, que deve sair até o meio do ano. Claro, vai ser bilíngue, mais uma vez. Esses livros são gratuitos, divulgação gratuita, estão em PDF, quer dizer, são livros digitais, que basta ir no nosso website, www.stemeducationhub.co.uk, né? E lá você consegue baixar todos os livros gratuitamente e além do que, ter também acesso a outros materiais que a gente produziu nesses últimos 3 anos. Muito bom. Isso aí a gente precisa conversar mais, né? Porque afinal nós temos alguns milhares de futuros professores de matemática aqui. Então, sim, saber, né, o que vocês estão sugerindo e propondo no ensino de matemática é muito interessante. Só uma dúvida, né? Assim, esse conteúdo que vocês produziram acabou ficando uniforme para ambos os países, o Brasil e Inglaterra, Reino Unido, né? Mas existem particularidades, assim. Nesse estudo, o que você notou de diferenças ou de coisas que são complementares, talvez, e que um país poderia, uma cultura, né, poderia dar suporte para outra?
Eu acho que, em particular, o Brasil desenvolveu um trabalho de excelência em educação em áreas de costa no Brasil, por exemplo. E isso foi interessante ver que não existe isso na Inglaterra de forma tão bem desenvolvida quanto aqui no Brasil. Na Inglaterra, eu diria que a parte de avaliação para aprendizagem, por exemplo, é muito mais desenvolvida do que no Brasil. E isso é um conceito, uma pedagogia que foi muito transformadora para mim e é algo que eu, sempre que me encontro com professores daqui do Brasil, eu gosto de dizer, gente, nós precisamos aprender melhor como utilizar a avaliação para a aprendizagem nas nossas aulas, em todas as aulas, que é diferente de avaliação da aprendizagem, né? Que é aquela avaliação que se faz com provas, com exames, que tem uma nota. A avaliação para a aprendizagem não tem nota, não é? É só para a gente entender melhor como é que nossos alunos estão aprendendo, certo? Então, assim, são 2 exemplos. Agora, tipo, os Estados Unidos, a Inglaterra também são muito fortes em educação de museus, né? Mas tivemos algumas reuniões, incluindo aqui o Museu do Futuro do Rio de Janeiro, em que a gente pôde ter um diálogo interessante, sabe? Alguns materiais produzidos também em livro por pessoas do grupo Science Museum de Londres com o pessoal do Museu do Futuro aqui. E que, assim, não só o debate é interessante, como a produção também é interessante, da visão como eles veem a educação museal, né? Então, tem muitos temas que, às vezes, você via que havia uma expertise maior de um lado do que do outro, mas, ao fim e ao cabo, terminava havendo algum overlap, né? Alguma interseção entre os 2 lados. A gente não ficava completamente a par daquilo que estava sendo apresentado pelo outro lado, né? Ótimo. Ok. E lá na King's College, um dos trabalhos que você faz é ser diretor do PGCE. Explica para os nossos alunos o que é o PGCE. Então, o PGCE, que significa Postgraduate Certificate in Education, né? Então, é um curso de pós-graduação que é o curso a principal rota para uma pessoa se formar professor na Inglaterra, tá? E, diferentemente daqui do Brasil, que a gente tem as licenciaturas, que duram entre 3 e 5 anos, dependendo da universidade, lá esse curso dura 1 ano apenas. É um curso muito intensivo, é um curso vocacional, porque 1/3 do tempo do curso acontece dentro da universidade, com aulas teóricas, mas também muita aula prática, né, de laboratório. E 2/3 do curso acontece nas escolas. Os alunos estão nas escolas, ensinando, dando aulas, observando outros professores, mas o curso é muito amarrado. Tipo, é impossível um aluno nosso entrar em sala de aula para dar uma aula e não ter o mentor dela, ou um outro professor da escola que vai observar esse licenciando para escrever um feedback, para dar uma devolutiva para esse professor, dizendo áreas que foram bem, áreas que precisam melhorar, etc. Sabe? Então, eu me tornei diretor há quase 2 anos, faz pouco tempo. É muito gratificante trabalhar com o meu time lá, poxa, assim, pessoas que me inspiram bastante, né? E a gente tem feito, acho que, um bom trabalho. A gente acabou de ser... a Inglaterra tem um órgão chamado Ofsted, que é um órgão fiscalizador da qualidade dos cursos das universidades e também das escolas, se elas estão fazendo um bom trabalho. E a gente recebe uma nota, a gente é ranqueado, que vai desde uma nota do tipo inadequate, tipo você não está oferecendo um serviço de qualidade, para requires improvement, você precisa melhorar, você vai continuar existindo aqui, mas tem que melhorar, good e outstanding. E a gente acabou de ser, mais uma vez,
recebendo a nota de outstanding. Então, a gente está muito Parabéns. feliz com o resultado. Que ótimo. E você trabalha lá também com tecnologias educacionais, o desenvolvimento de tecnologias ou de ferramentas para melhorar a educação, para propor outros paradigmas, outras ideias, né? Eu sei que tem o Colabits, que a gente tinha conversado antes, mas conta um pouquinho para a gente o que vocês têm fazendo. Então, eu acho que assim, todo mundo, né, a gente se deparou, quem trabalha com a educação nas universidades, nas escolas, a gente se deparou com um problemaço que quando chegou a pandemia, onde nós fomos forçados a fazer uma transição abrupta do ensino presencial para o ensino online. E a gente teve que se adaptar à tecnologia existente, né? A gente ou ia para o Zoom, para o Teams, para o Google Meet, ou mesmo para o antigo Skype, né? Porque o importante era que os nossos alunos nos escutassem e nos vissem. E a gente sabe, né, que assim, praticamente em todo lugar o que a gente fez foi compartilhar nossa tela com os nossos alunos, a gente ia passando os slides e usava os chats desses ambientes para que os alunos fizessem perguntas ou para a gente compartilhar algum material. Às vezes era um link para uma atividade ou um link para um vídeo no YouTube e tal. E assim, a gente meio que se adaptou e até se acomodou um pouco a esse tipo de ambiente de aprendizagem, né? Bom, nessa época, eu sofri muito com essa transição, né? Porque, primeiro que assim, a distância que se criou entre eu e meus alunos foi enorme, né? E além disso, tem uma outra questão, que eu acho que muita gente não fala disso, não porque eles não sintam a dor que eu senti, mas porque eles nem percebem, talvez, que é assim, a gente começou a ver algumas tecnologias excelentes aparecendo, como Miro, Padlet, Mentimeter, Jamboard e tantas outras, que no boca a boca, talvez, a gente nem via propaganda disso, mas era no boca a boca mesmo. Olha, você já usou essa tecnologia? Eu gosto muito dessa. E começaram a aparecer algumas atividades, ideias de atividades que eram realizadas com essas tecnologias. E assim, isso foi muito bom para a gente. Para além, claro, dos breakout rooms, né, que dentro do Teams, do Meet, você tinha você conseguia jogar seus alunos, grupos pequenos de alunos, de 4, 5, para salas de aula em que ali eles ficavam conversando por algum tempo, né, com trabalho em grupo. Muito bem. Para mim, administrar, gerenciar essa quantidade muito grande de tecnologias e de recursos também, que podia ser um arquivo em PDF, né? Administrar tudo isso, dar sentido a tudo isso, organizar tudo isso de forma significativa para mim e para os alunos, sem que a gente perdesse também informação, muita informação, com o passar do tempo. Isso era um grande desafio para mim. Então, a ideia do Colabits, ela nasceu disso. Eu preciso criar aqui um ambiente que me ajude a não só não perder essas informações todas. Eu quero que os meus alunos interajam com elas, eu veja eles interagindo com elas. E eu quero também que na aula seguinte, daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, eu possa revisitar essa aula, os alunos possam revisitar essa aula e reencontrar os links que foram compartilhados, os slides que foram compartilhados, os comentários que foram feitos. Então, os chats, a gente sabe, né? Eles são úteis ali naquela aula, mas é muito fácil perder informação. Alguns comentários maravilhosos que são feitos pelos alunos, ou um comentário pelo professor, ou alguém compartilha um link, aquilo também é perdido, que a gente não fica voltando. Eu não conheço ninguém que fique voltando aos chats das aulas passadas para reler aqueles chats. Né? Não funciona muito bem assim. Então, a gente trouxe tudo isso para o mesmo ambiente, no Colabits, e, inicialmente, eu não consegui desenvolver o Colabits por dentro do King's College inicialmente, porque é muito difícil. Eu precisaria levantar fundos, convencer da ideia. Era uma ideia ainda muito incipiente, a gente não sabia até que ponto que isso ia dar certo, precisava assim de investimento financeiro mesmo. E eu compartilhei isso com um amigo
de Recife, que fez computação comigo na Federal, e ele ainda hoje trabalha com computação e trabalha com tecnologias digitais em educação. Então, eu disse, não, eu vou compartilhar com ele para ver o que é que ele acha disso. E ele gostou muito da ideia, e a gente resolveu desenvolver juntos. Depois disso, tivemos ainda um terceiro amigo, que esse é americano, ele é programador, full stack, um cara super, assim, super capacitado. Ele também gostou da ideia e ele programou o Colabits e colocou ele no ar. A gente começou a brincar com ele, compartilhar com as pessoas e as pessoas gostando. Cara, isso aqui, a gente consegue ver que isso aqui tem muita utilidade para tal e tal coisa. E aí, aos poucos, fomos melhorando a utilização do Colabits. Até que chegou um ponto que eu disse, bom, agora eu preciso começar a fazer pesquisa com Colabits. E foi nesse momento que eu comecei a trazer o Colabits para dentro do King's College. E eu e outros colegas da universidade começamos a utilizar e começamos a realizar pesquisa com Colabits. O tempo foi passando, o Colabits foi melhorando e hoje nós temos, não só lá na universidade que a gente usa, mas com todo esse meu histórico de relação com o Brasil, e eu por ser brasileiro, claro, obviamente, a gente tem várias universidades no Brasil usando, fazendo pesquisa com Colabits. Temos universidade em Bogotá fazendo isso também. Temos empresas, grandes empresas interessadas também em usar o Colabits. E o que está acontecendo é que o Colabits está virando um produto do King's College agora, tá? Que está entrando no mercado também, mas sem deixar de lado o nosso interesse de pesquisa, né? Assim, a Universidade King's College tem esse interesse, eu tenho esse interesse, e não quero parar agora de continuar a entender melhor como se dá essa aprendizagem online. Assim, tem mais coisas para falar do Colabits, mas eu vou parar aqui para ver se vocês querem. Quando a gente fala de educação, né, a gente sempre tem assim, até um meme, né, de que nos últimos 500 anos a forma de ensinar não mudou. É um professor falando, os alunos ouvindo, né? E provavelmente a tecnologia é um elemento que a gente pode usar para tentar quebrar esse paradigma, né? De você colocar práticas de aprendizagem ativa na sala de aula para que os alunos eles sejam responsáveis. É uma forma de colocar na prática tudo que a gente já viu na teoria da educação, mas a mão na massa mesmo, né? Eu vejo ele como uma frente nessa área, né? Perfeito, concordo 100%. Eu acho que, assim, quando eu fiz minha licenciatura, há muitos anos, a gente, claro, já falava em pedagogias ativas, a gente falava em construtivismo. Essa transição do que se fala, teoricamente, os textos que a gente lê, para uma alteração na prática de ensino não é simples, porque, assim, primeiro, eu acho que para que essa transformação ela ocorra, a nível de escola, é preciso que a escola queira dar o suporte necessário aos professores para que ela aconteça. Então, uma professora, um professor sozinho que diga, eu vou mudar completamente a minha pedagogia e vou fazer isso de forma isolada, vai encontrar muitos desafios. Primeiro que a mudança em si ela é trabalhosa. Segundo que existe a cultura escolar, o ethos da escola, onde os alunos eles estão acostumados a assistir à aula e interagir com os professores de certa forma. Se você tem um professor ou dois que isoladamente faz algo muito diferente, vai sempre haver ali um certo atrito, sempre vai ter que se adaptar àquela nova realidade, diferentemente de quando todos os professores estão usando pedagogias parecidas, né? Então, isso é um grande desafio. Na Inglaterra, eles conseguiram, assim, foi uma política nacional que eles conseguiram fazer com que a maioria das escolas, tá? Não são todas, mas a maioria das escolas se utilizam de pedagogias muito centradas nos estudantes, muito. Então, assim, no meu trabalho como formador de professores, eu preciso visitar escolas por Londres inteira, né? Então, eu dirijo até a escola e assisto às aulas dos meus estudantes lá. E, assim, eu posso te dizer que pedagogias ativas, centradas nos estudantes, é a norma, com certeza é a norma. É talvez mais difícil pelas dimensões geográficas mesmo do Brasil. É muito difícil você ter essa política nacional e fazer com que ela aconteça
em todo lugar, né? Talvez o estado de São Paulo pudesse, ou a cidade de São Paulo pudesse ter uma política como essa, seria bem interessante ver isso. Ou uma cidade menor, que fizesse um projeto piloto e que depois isso se espalhasse, né? Mas, de fato, a gente tem dificuldades, sim. E não é só Brasil, não, tá, gente? Assim, eu acho que o caso da Inglaterra é um caso muito excepcional. Eu já fui em Portugal, já fui na Finlândia. A Finlândia que sai nos rankings do PISA, sempre lá entre os primeiros. Todo mundo fala da Finlândia como um ensino de excelência. Mas o que eu vi na Finlândia não é muito diferente do que eu vejo nas boas escolas do Brasil, nas boas escolas de São Paulo. Não, eu não vi nada muito excepcional. Mas, aquilo que você falou, eu acho que as tecnologias digitais, elas podem sim ajudar ao professor, a professora, a se utilizar de métodos, de abordagem, de técnicas que eles não estão acostumados. A própria tecnologia pode montar a aula, ajudar os professores a montar suas aulas, de forma a eles entenderem como é que se faz uma aula mais centrada nos estudantes. Eu acho que a gente vai se encaminhar para isso. Eu acho que a gente vai. Para além de outros desenvolvimentos, porque o meu trabalho hoje, lá no King's, é desenvolver uma pedagogia que não existe no King's, que não existe nas escolas. E eu estou desenvolvendo essa minha pedagogia, que serve muito bem para mim, com a utilização do Colabits, com a utilização de tecnologia digital. O meu pensamento e minha hipótese e é meu argumento também, porque ele já é uma realidade, ora, será que essas tecnologias não me permitem melhorar ainda mais o que eu já fazia antes? Né? Mas eu digo, da tecnologia ter uma presença maior nas minhas aulas, sabe? Para que ela me ajudasse mais continuamente, a mim e aos estudantes também. E é isso que eu tenho feito com a minha pedagogia, que eu chamo de pedagogia híbrida imersiva. É o nome que eu acho que melhor se adaptou a ela. E é isso. Vamos ver até onde a gente vai conseguir chegar com essa pedagogia. Híbrido no sentido de uma mistura do digital com o físico e imersivo no sentido de que ela está integrada de tal forma que as pessoas nem notam que estão usando, que é o princípio da computação ubíqua. Perfeito, Ricardo. Muito bem. Obrigado. É isso mesmo que melhor forma de descrever. Quando a gente começou a usar ambientes híbridos, porque a gente fala do blended learning, a gente fala de educação híbrida também, né? O blended é aquele que prevê que o aluno vai estar aprendendo quando se encontra com o professor e quando também está em casa, que de fato, se a gente for parar para pensar um pouco, isso não é nada novo, né? Assim, quem nunca levou dever de casa da escola? Quem nunca levou um projetinho para se desenvolver em casa e levar para a escola depois de algum tempo? Então, existe um aprendizado do remoto e um aprendizado em casa. Claro que hoje em dia você usa vídeos que podem ser gravados para o aluno assistir em casa. Então, existe a presença ali da professora na casa dos estudantes, antes de se encontrar de novo com os alunos no espaço físico. Aí tem também a ideia de flipped, da sala de aula invertida, que aí, com o caso das aulas filmadas, você pode assistir a aula em casa e depois ir para a sala de aula apenas para discutir com os alunos, e com outros alunos, e com o professor, professora, o que é que foi ensinado remotamente. E o híbrido, porque assim, o híbrido normalmente que eu vejo as pessoas se referirem é o híbrido síncrono, né? O híbrido síncrono é quando a gente está aqui numa sala de aula, nós três, e aí tem uma câmera ali filmando a gente, e as pessoas que estão em casa estão vendo a aula acontecer, mas a gente coloca uma tela muito grande aqui perto da gente, em que a gente vê as pessoas em casa, tem um microfone, de forma que eles também podem fazer perguntas, eles podem participar da aula como se estivessem aqui, né? É o híbrido. Mas também existe o híbrido no sentido de que o híbrido que se confunde com a ideia do blended, né? Que tipo, olha, a gente tem um curso híbrido. Nós temos um curso híbrido que é aquele que ora acontece na sala de aula, ora acontece físico, ora acontece 100% online e ora acontece nos dois ao mesmo tempo.
Essas terminologias, a definição delas nem é assim super clara, né? Às vezes você se refere a um, parece estar referindo ao outro, mas dá para entender o conceito de forma geral. A ideia de imersivo é exatamente o que você falou, mas eu quero chamar a atenção que a gente usa muito a palavra imersivo hoje em dia para falar de realidade virtual, por exemplo, né? Ou realidade aumentada. Então, você tem hoje em dia se usa os smartphones, ou aqueles óculos que você... Que a Apple lançou agora, né? Que a Apple lançou agora, mas também já tinham outros, né? Que você coloca um filtro Google, né? também. Hã? Card da Google, né? O card da Google não conheço, mas a gente sabe, né, do que está dizendo que ao colocar aqueles óculos, você entra num ambiente virtual e você, ao virar sua cabeça, você consegue, né, se ver num ambiente 3D, correto? Veja, eu acho que aquilo tem alguma utilidade. Sim, claro que tem utilidade, mas eu não sou grande fã disso, porque eu acho que isso requer uma parafernália tecnológica muito grande e que, assim, não engaja tanto quanto deveria. Porque as pessoas, eu acho que nós, seres humanos, nunca vamos querer estar levando um óculos 3D para viver nossa vida nesse mundo virtual dessa forma. Então, o imersivo que eu falo é uma ideia de que nós vamos entrar continuamente no ambiente digital que nos une ali. Ele nos une ali. Então, nós vamos ter acesso a esse ambiente digital estando, seja em casa, seja durante a aula, seja após a aula. E ele vai nos ajudar a diminuir as distâncias do aprendizado que acontece durante a aula física, antes ou depois. Então, isso daí é algo que eu busco fazer nas minhas aulas presenciais lá na Inglaterra, né? Então, esse ambiente ele é muito disruptivo, muito inovador por conta disso, porque ele consegue quebrar essas distâncias, sabe? Mas isso é uma pedagogia que eu estou desenvolvendo porque as minhas aulas são presenciais. No caso da Univesp, que é 100% online, eu acho que o desafio para o Colabits é menor. Essa pedagogia que eu tenho trabalhado, o desafio é maior, porque essa transição, ora físico, ora digital, ela requer algumas considerações diferentes de quando você está 100% online. Quando se está 100% online e você tem turmas de 30 alunos, talvez 50 alunos, não sei. Ou às vezes turmas maiores, né? E você tem todos eles num ambiente online, a gente pensa, como é que eu, como professor, vou conseguir entender como todos os meus alunos estão aprendendo? E como é que eu vou poder dar suporte a todos eles? Isso é um desafio colossal. Assim, num ambiente com o Google Meet, com o Zoom, isso é algo quase impossível, porque os canais de comunicação são limitados e os espaços para trocar ideia, para trocar recursos, para ter discussões focadas sobre recursos específicos, tipo um texto, um vídeo, né? Um material didático, discussões focadas, são limitados e, para além disso, eles não permitem, eu digo os tradicionais, estou falando, tá? Eles não permitem que muitas discussões aconteçam ao mesmo tempo sem que você perca contato com nenhuma delas. Veja que coisa curiosa, essa coisa que você falou de como é que a gente pode melhorar até a educação que já existe hoje através de tecnologias. Se eu tiver numa sala de aula tradicional, com bancadas em grupo, tá? E eu digo, gente, agora eu quero que vocês trabalhem em grupo, eu quero que vocês lancem uma pergunta, por exemplo, eu dou flip chart paper, que é aqueles papéis de cartolina, grandão, com pincel para eles desenharem e tal. E isso são coisas que eu já fiz muitas vezes nas minhas aulas, tá? Vou dar 10 minutos para vocês discutirem, trabalharem, produzirem alguma coisa. Eu quero que vocês me deem um spider diagram, né? Um mapa conceitual, troquem ideias e depois a gente vai ter uma discussão. Já fiz muitas vezes isso. E normalmente os alunos gostam desse tipo de coisa, é bom ter esse tempo de discussão. A gente já teve um input anterior meu, né, como professor, trouxe o conceito novo e depois eu lanço um desafio para eles.
Ao término dos 10 minutos, eles podem até mostrar o que é que discutiram em cada um das suas mesas e trocar ideias. Veja, isso tudo é muito bom, mas veja o quanto que a gente perde de oportunidades de aprendizagem num ambiente como esse, que já é muito melhor do que apenas o professor falando para os alunos. Enquanto você está discutindo com o seu grupo, você não vai estar escutando o que os outros grupos estão falando. Ainda que ao final eles sumarizem, eles falem em 1, 2 minutos o que é que discutiram, claro que você não vai poder rever tudo que de fato foi discutido ali. E muito menos, você não tem tanta oportunidade para somar aquilo que eles fizeram. Porque o trabalho está finalizado ali por eles. E com o Colabits eu consigo fazer isso. Com o Colabits eu consigo ter 50 alunos ou mais trabalhando ao mesmo tempo em grupos separados e eu consigo, de forma assíncrona, permitir que eles revisitem o que é que foi discutido aqui, o que é que foi discutido ali e somem àquilo que foi produzido. E com a inteligência artificial, que vai chegar no Colabits em breve, a gente vai poder fazer ainda muito mais do que faz. Então, essa perda que existe, normal ter perda de informação, de registros em aulas presenciais, na aula digital 100% online, eu vou reduzir bastante. Sabe? Então, isso é outra coisa que está se tornando assim, uma realidade com esse meu trabalho, eu estou muito feliz com ele. Assim, respondendo a sua pergunta e acrescentando um pouco mais. Bom, Obrigado. nós estamos falando aqui bastante da questão de tecnologia, né? E eu acho que é praticamente um consenso aí, né, de que a tecnologia tem que chegar na sala de aula. Mas existe, pelo menos na realidade que eu acompanho mais aqui, Brasil, né, uma resistência muito forte da área da educação nesse sentido. Então, por exemplo, quando a gente vai num congresso de informática e educação, a gente vê as pessoas da informática, não vê as pessoas da educação. Né? Então, a gente não vê muitos trabalhos de pesquisa, mesmo de mestrado e doutorado, né, que, por exemplo, você trabalha lá, né, na área de educação, mas aqui no Brasil trabalhando com tecnologia. É muito raro. Né? O que falta aqui no Brasil, a área de educação, começar a valorizar mais tecnologia? Como é que a gente faz para realmente fazer com que a educação compre a tecnologia como uma aliada na melhoria da educação? É um grande desafio e essa resistência, não, mais uma vez, não é só no Brasil. Essa resistência eu acho que existe em todo lado. Claro que a tecnologia ela existe, sim, na sala de aula, com o computador, com o projetor, com um smartboard, daqueles que você pode digitar, né, o touchscreen, você pode mover símbolos e tal. Então, ela chega até esse ponto. Eu acho que a dificuldade é, de fato, quando a tecnologia chega para ser a serviço dos alunos. Porque quando ela está a serviço dos professores, tudo bem, porque o professor, a professora está em controle daquilo. E está mantendo o paradigma que o professor já tem conhecimento. Ele tinha a aula dele antes na lousa, agora a mesma aula no slide. Mas Exato. não mudou a forma de ensinar. Exato. Continua o poder centrado Exato. nas mãos dos professores. Existe essa resistência e eu acho que a gente podia iniciar uma outra conversa paralela aqui gigante sobre o que é que está por trás disso, né? Mas, assim, uma das razões, eu imagino que seja esse medo da perda de controle e outra também que é a resistência normal que a gente tem a inovações. Até mesmo os próprios smartboards que apareceram, eles não foram, assim, abraçados de forma tão ampla quanto poderiam ter sido, né? Porque tem todo o processo de se adaptar a essa nova tecnologia e de saber usá-la da melhor forma possível. Então, é normal que haja essa resistência. A minha proposta é para que os alunos possam ter, usando a tecnologia, uma presença maior no conteúdo da aula e que permita que o professor ou professora reaja a essa presença deles na tela do computador, né? Porque é isso também uma das propostas do Colabits, né? Porque os meus alunos, durante as minhas aulas, claro que são licenciandos, então são adultos, são pessoas já com seus 24 anos de idade, 25 ou mais velhos,
Então, assim, eu já não tenho problemas de comportamento que a gente vai encontrar na escola. Eu reconheço tudo isso. Mas eles abrem o computador e nas aulas da gente, quando você, Ricardo, dissesse algo muito interessante numa aula, se você fosse meu aluno, eu ia dizer, Ricardo, muito importante o que você falou, eu quero retomar isso, tu coloca isso lá no board para mim, porque eu vou linkar isso com outros elementos que eu posso trazer para vocês. É importante trazer sua opinião para dentro da sala. Você vai se sentir bem com isso, vai se sentir valorizado, e eu vou poder centralizar mais a aula no aluno, porque é você que está trazendo esse elemento novo para a gente, é um comentário que você está trazendo, é sua opinião ou é parte da sua experiência passada, e eu posso, junto com os seus colegas de turma, desenvolver a partir dali. Então, permitir que haja essa flexibilidade, sem que isso seja apenas um parêntese que vai ser esquecido mais na frente, mas algo que vai ser registrado na aula. E que eu, como professor, preciso entender que eu preciso retornar aquilo, ou durante a aula, ou na aula na frente, ou durante o intervalo entre as duas aulas. Então, é assim que eu acredito que a gente vai conseguir melhorar muito a aprendizagem com a utilização de tecnologia. Ainda, bom, o tempo está estourando aqui, né, mas eu tenho que pegar aqui a sua experiência, né, num país como a Inglaterra. Existe, na quebra de paradigma que a gente está falando na educação, tem uma outra quebra de paradigma importante, que é o EAD. Né, que eu entendo que a Inglaterra, acho que já passou um pouco disso, mas aqui no Brasil ainda está muito forte essa crítica ao EAD, de olhar o EAD com desconfiança, de olhar o EAD como algo menor. Né? Como que a gente quebra esse tipo de preconceito também? Na literatura, a gente, dos últimos 20 anos em EAD, existe assim, uma ênfase muito grande de que a gente precisa se utilizar das pedagogias que nós utilizamos em sala de aula no ambiente virtual, com as suas adaptações, claro, e que a gente precisa desenvolver uma nova pedagogia para ambientes virtuais. Enquanto a gente tentar, eu acho, replicar no EAD uma aula presencial, a gente vai estar sempre em desvantagem, né? Porque né, vai ser sempre uma adaptação com muitas limitações. Então, a pedagogia online ela tem que levar em considerações quais as oportunidades que se criaram, que surgiram em pedagogia, que eu consigo fazer no ambiente digital que, se só fosse uma aula presencial, sem o auxílio da tecnologia, nós não conseguíssemos. Então, o EAD, a gente está se encaminhando para isso. Eu acho que é natural, inicialmente, a gente tentar refazer online aquilo que se faz no presencial por uma simples questão de economia de esforço. A gente já sabe fazer o presencial. Por que a gente primeiro não tenta fazer igual no online, aquilo que a gente faz presencial? Mas a gente começa a ver as limitações e ver as oportunidades, e é isso, é desenvolver uma nova forma também de aprender online, que no presencial a gente não consegue. E aí você vai dizer, ora, se fosse no virtual, você teria capacidade de fazer tal e tal coisa que no presencial você não consegue. Isso vai dar um prestígio a essa aprendizagem online. Mas, como eu disse, eu acho que no final das contas, a gente vai ter ferramentas que vão ser utilizadas no presencial, ou no online, ou no híbrido, que vai aproximar um pouco a qualidade de ensino de todos esses ambientes. Eu vejo que o EAD ele vai além, né, do que, como você disse, de você simplesmente pegar uma aula tradicional, gravar e falar esse é EAD, né? Ele tem uma outra postura, uma outra visão e é uma outra forma de você representar aquilo, né, e propor para os alunos, né, esse processo, né? Eu acho que é o exemplo que a gente tem na Univesp das nossas aulas, né? Algumas delas são referências, né? Dos cursos de graduação da Unicamp, da USP, estão lá na referência bibliográfica, o primeiro link lá para os nossos cursos, né? Que os alunos gostam porque é uma forma que eles usam para aprender e conseguir de uma maneira mais complementar, talvez, ao que ele já tem na aula tradicional. Concordo, e assim, mesmo nas aulas mais simples de EAD que a gente possa imaginar, do tipo um professora
de frente para uma câmera, né? E mesmo, vamos pensar, com um quadro negro e giz, com uma câmera, tá? Como já se fez, inclusive, né? No passado. Da forma mais parecida com o presencial que a gente possa imaginar. Mesmo assim, alguns alunos até gostam desse tipo de tecnologia, porque você pode, por exemplo, pausar, você pode assistir novamente, você pode caminhar com a aula no seu tempo, enquanto que uma aula presencial você não pode fazer isso. Então, não é sempre assim, o EAD vai estar sempre em desvantagem, de fato. Tem questões que os alunos vão se beneficiar. Para além, claro, assim, eu fiquei até querendo, eu quero assistir essa aula que você falou aí da Univesp, para ver como é que os professores estão utilizando o EAD. Eu tenho um imenso interesse nisso. Muito bom. A conversa está ótima, a gente podia ficar aqui mais um dia inteiro conversando, tem muita coisa para conversar e aprender, né? Mas infelizmente o nosso tempo está estourando. Então, quero agradecer bastante ao professor Arthur Galamba, professor do King's College de Londres, né? Brasileiro, né? Então, muito orgulho nosso de termos, né, um brasileiro representado numa universidade de ponta como essa. E até uma próxima Open Univesp. Até mais.